você, por gentileza, abrisse a sua Bíblia. Nós vamos falar um pouco. O tema da mensagem hoje é uma igreja rendida ao Senhor. Como vocês estão fazendo 9 anos de vida, a minha oração é que Deus dê cada vez mais força a vocês, para que vocês continuem caminhando mais alguns anos, ou melhor, até a volta de Jesus Cristo. Mas para isso acontecer, nós precisamos ter algumas atitudes para a nossa vida. A gente precisa ser uma igreja completamente rendida aos pés do Senhor. Porque se esta igreja não for uma igreja rendida aos pés do Senhor, ela não terá força para poder seguir adiante. Porque somente nós podemos seguir adiante na nossa vida quando nós estamos rendidos completamente aos pés do Senhor. Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Salmo 142, versículo 7. Quer tocar o microfone? Tá. Vou baixar um pouquinho, eu falo um pouquinho mais baixo mesmo. E de vez em quando eu dou uns gritos, então. (142, versículo 7). Qual versão que vocês estão usando? Da NVI ou da... qual? Almeida. Ok. 142, versículo 7. Diz assim: liberta-me da prisão e renderei graças ao teu nome. Então os justos se reunirão à minha volta por causa da tua bondade para comigo. A versão que vocês sempre utilizam aqui é essa: tira a minha alma da prisão. É muito interessante, né? Tirar a minha alma da prisão. Tem muita gente, inclusive esses dias eu gravei um pequeno bate-papo assim na internet, falando sobre prisão. Porque existem muitas pessoas que não estão aprisionadas nas cadeias públicas do nosso país, mas são mais aprisionadas do que algumas pessoas que estão nessas cadeias, porque a alma dela está aprisionada. Ela tem tudo na vida, mas ela não consegue enxergar que tem. Ela tem tudo à sua volta, mas ela se vê tão aprisionada. E é muito interessante que o salmista ele declara: tira a minha alma da prisão. Para qual objetivo? Para que eu louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizeste bem. Eu gostaria de abordar com vocês alguns ensinamentos acerca desse texto. Mas antes eu gostaria de ler também Josué capítulo 22, versículo 5. Porque se você não tiver muito atento no seu coração acerca desses princípios e dessas verdades, a sua vida não vai ter sentido. É muito interessante que Deus disse a Josué exatamente isso. Josué capítulo 22, versículo 5: tão somente tende cuidado de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, o servo do Senhor, vos mandou. Quais são as leis? Que ameis ao Senhor vosso Deus, primeiro, e andeis em todos os seus caminhos, segundo, e guardeis os seus mandamentos, terceiro, e vos achegueis a Ele, quarto, e o sirvais com todo o vosso coração, cinco, e com toda a vossa alma. A minha oração é que eu e você possamos viver nesta intensidade. E vivendo nessa intensidade, algo de sobrenatural vai acontecer na nossa vida e na nossa história. Amém? Voltando para o texto de Salmo. Meu irmão, quando esse Salmo foi escrito, Davi ainda não reinava. Ele estava sendo perseguido por Saul. E ele se encontrava escondido, exatamente numa caverna. Ele se encontrava completamente desamparado. Não havia nenhum lugar de refúgio que fosse seguro, nem mesmo a caverna em que se encontrava. Tal foi o grande número de espiões que estavam a serviço de Saul. Muitas pessoas estavam querendo a morte de Saul. E foi justamente neste contexto que ele escreve este salmo. E é exatamente nesse contexto que muitos de nós, como igreja, nos encontramos. Mas Deus tem paz para você, Deus tem segurança para você. Mas mesmo diante desses problemas, mesmo diante de tantas dificuldades que Davi estava diante de tantos desafios na sua vida, Davi não deixava de se render ao Senhor.
E a conclamação que eu faço nessa noite para a vida da igreja Pagiel, nesses 9 anos, é que vocês continuem com seus joelhos dobrados, buscando ao Senhor. Porque sendo assim, esta igreja será uma igreja muito relevante nessa sociedade no nome de Jesus, amém? A igreja dos nossos dias, meus irmãos, ela não é da mesma época de Cristo, isso é um fato. Mas também muitas vezes a igreja dos nossos dias, da atualidade, do momento que ela vive, deixa a desejar em muitas tarefas. A igreja de Jesus muitas vezes ela tem servido de chacota. A gente tem escutado muitas notícias na televisão de pastores que estão sujando o nome de Deus. A gente escuta sobre muitas coisas que estão acontecendo na nossa volta. E às vezes para a sociedade, essas notícias, elas colocam todos nós dentro da mesma sacola, da mesma bacia. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar. Existem ainda 7.000 que não se dobraram os joelhos ainda, que não dobraram os joelhos a Baal. Existem muitas igrejas sérias, como a igreja Pagiel. Existem muitos pastores sérios, como o pastor Márcio. Existem muitos homens de Deus, muitas igrejas que estão fazendo grandes coisas ainda nesta vida e nesse tempo. E sabe qual é o segredo dessas igrejas? Essas igrejas ainda reconhecem que o Senhor Jesus Cristo é o Senhor da igreja. Tudo acontece por causa dele, tudo é feito por ele e através dele. Então eu gostaria de pensar com vocês acerca desse salmo, pegar algumas lições desses salmos e trazer para vocês esta igreja que precisa ser uma igreja rendida ao Senhor. Esta igreja ela precisa ter esse caminho, esta estrada, esta jornada continuamente. Então uma igreja rendida ao Senhor primeiro, ela é livre de todas as amarras. Uma igreja rendida ao Senhor é livre de todas as amarras. Você pode repetir comigo? É uma igreja livre. Vamos lá? É uma igreja livre de todas as amarras. O Salmo diz: liberta-me da prisão. Então, uma igreja rendida ao Senhor, ela não pode estar presa com nada. Ela não está presa às amarras da religiosidade. Ela não se deixa abater com as pressões externas. Tudo que vem frear a igreja do Senhor deve ser rejeitada. Glória a Deus. Nada pode impedir o agir de Deus na vida desta igreja sediada neste lugar. Aleluia. Por mais que vocês tenham lutas, dificuldades, saibam que nada disso é suficiente para poder aprisionar vocês, porque em Cristo Jesus, eu e vocês, nós todos somos livres em Cristo Jesus. Liberta-nos, Senhor, dessa prisão. Olha que diz 1 Coríntios capítulo 7, versículo 22: pois aquele que sendo escravo foi chamado pelo Senhor é liberto e pertence ao Senhor. Semelhantemente, aquele que era livre quando foi chamado é escravo agora de Cristo. Se há alguma coisa que eu e você somos escravos, nós somos escravos somente de Cristo. A nossa vida pertence a Ele, os nossos desejos pertencem ao Senhor. Nós não somos mais escravos de nada, nada nos prende mais, nenhuma acusação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós em Cristo Jesus somos livres, não existe amarras na minha vida e na sua vida. Mas Paulo, você não sabe como está a minha história, você não sabe como que é a minha vida. Eu tenho uma boa notícia para te dar: Jesus Cristo já garantiu na cruz do Calvário a minha liberdade e a sua liberdade. Então por que você entra nessas prisões ainda? Você como igreja já é liberto. Você como igreja já é um homem, uma mulher livre, completamente livre. Porque na cruz do Calvário, há mais de 2000 anos atrás, Jesus Cristo já conquistou a liberdade. Então não fique mais preso a nada. Não fique mais preso, sobretudo, na religiosidade. Quantos irmãos eu vejo presos ainda na religiosidade? Ah, não pode isso, tem que ser assim. Eu sou uma igreja hoje, que é uma igreja batista, e ela, até um pouco atrás, estava bem tradicional. Bem tradicional. E alguns irmãos, olha, não pode isso, não pode aquilo. Mas o negócio é o seguinte, meu irmão: eu, em Cristo Jesus, eu sou livre. Eu posso levantar as minhas mãos, eu posso dar glória a Deus, eu posso dar aleluia. E esta igreja Pagiel, ela vai
caminhar em nome de Jesus Cristo todos esses anos, como vocês caminharam e vão continuar caminhando, sem nenhuma amarra, no nome de Jesus Cristo. Porque quando nós estamos presos, amarrados, nós não conseguimos evoluir. Quando nós estamos atados, a gente não consegue se desenvolver. E muitas igrejas estão assim amarradas, muitas igrejas estão atadas, e elas não se desenvolvem, elas não crescem, elas não evoluem, elas não existem salvação, não existem libertação, coisas sobrenaturais não acontecem porque elas estão presas ainda à religiosidade. Mas eu oro para que vocês a cada dia vivam na liberdade do Espírito Santo de Deus, e que vocês caminhem em liberdade, para que vocês possam libertar outras pessoas, porque muita gente vai entrar aqui aprisionada. E como igreja vocês apresentarão Cristo, e todas elas sairão daqui libertas no nome de Jesus Cristo. Amém? Uma igreja rendida ao Senhor, em segundo ponto, é uma igreja prostrada somente aos pés do Senhor. Aleluia. Meus irmãos, eu tenho 51 anos. 51. Desses 51 anos, praticamente 45 anos vividos dentro desse ambiente chamado igreja. Eu já participei de muitos movimentos, e muitos desses movimentos que aconteceram, muitas igrejas que explodiram, que cresceram, que evoluíram, foram igrejas que no seu início dedicaram um tempo precioso, estando completamente rendida aos pés do Senhor, prostrada. Mas é muito interessante que Deus começou a honrar, Deus começou a levantar. E aí, quando Deus deixa de ser o Senhor, o único digno de ser louvado e adorado, aí Deus sai. Pode continuar. Então, por isso que a minha oração para vocês é que vocês continuem simples, humildes, porque Deus muito em breve vai movê-los daqui, vai fazê-los prosperar, crescer. Mas nunca percam de vista de que tudo o que está acontecendo na vida dessa igreja e na sua vida é porque você continuou prostrado aos pés do Senhor. Amém? Olha o texto: e renderei graças ao teu nome. A igreja de Jesus, meu irmão, não se dobra a nenhum outro. Não pode se dobrar a mamão, não pode se dobrar aos problemas. Que não seja o noivo amado. Somente aquele que tem o nome sobre todo o nome é que a igreja irá se prostrar. Este culto, todos os cultos, não diz respeito ao pastor, à minha vida, à pastora, a quem quer que seja. Tudo que acontece nesse lugar diz respeito a Jesus. Tudo que acontece na sua vida não diz respeito a você. Por mais que você tenha capacitações, por mais que você seja um grande profissional, por mais que você tenha muitas faculdades, por mais que você seja inteligentíssimo, por mais que você seja dotado de muitos conhecimentos, nada disso diz respeito a você, mas diz a respeito a Jesus Cristo. Porque é Ele que fez tudo em mim, fez tudo em você e tem feito tudo na vida dessa igreja. Eu fico muito espantado quando eu vejo algumas pessoas batendo no peito. Ah, tudo isso aconteceu? Ah, porque eu sou, né? Porque eu fiz. Quantos pastores eu já vi falando isso? Olha, você viu a construção que eu fiz? Você viu a obra que eu fiz? E aí eu olho para ele, olho para algumas pessoas e balanço a cabeça. Não sabe de nada. Tudo que nós temos, tudo que somos, tudo que fazemos é porque o Senhor precisa ser louvado e adorado. Para isso eu preciso estar rendido, prostrado completamente, com o meu rosto em pó, dizendo para o Senhor: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pobre, eu não posso nada. Quero dizer uma coisa para você: se Deus não tivesse misericórdia da sua vida hoje, você não estaria sentado aqui. Muito provável que Deus te livrou, Deus me livrou, Deus me deu os livramentos que nem mesmo eu saiba. Os anjos do Senhor se acampam ao nosso redor. Alguns livramentos aconteceram na minha vida hoje, que talvez eu nem tome conhecimento.
Talvez você estivesse vindo para cá e Deus ele já preparou todas as coisas através dos seus anjos para te livrar de grandes acidentes. Então se você está aqui hoje, se você tem a casa que você tem, se você está nessa igreja, se tudo está acontecendo na sua vida, na sua história, é porque Deus, ele continua sendo Deus. Então permaneça prostrado diante do Senhor. Nós não reconhecemos nenhuma outra divindade que possa ser reverenciada a não ser Cristo Jesus. Ele é o Senhor. Marcos capítulo 5, versículo 6. Quando ele viu Jesus de longe, correu, prostrou-se diante dele e adorou. Lucas capítulo 8, versículo 28. Quando viu Jesus, gritou, prostrou-se aos seus pés e disse em voz alta: que queres comigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Que queres comigo? Meu irmão, todas as pessoas precisam reconhecer e se prostrar diante do Senhor. E uma igreja rendida aos pés do Senhor é uma igreja que não está ajoelhada, ela está deitada de rosto em terra, falando: Senhor, eis-me aqui. Glória a Deus. Outra vez, como diz a canção, né? Eis-me aqui, outra vez, diante de ti. Abre o meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade, liberta meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Para vocês todos aqui. Aleluia. Deus sente saudade daquele tempo que eu e você ficava no quarto, ajoelhado, chorando na cama. Aleluia. É aqui que aconteceu com a nossa vida. Deus foi abençoando a gente. E aí a gente ficou cheio de tantas coisas que hoje muitos de nós não temos mais tempo para Deus. Volta de novo para esse lugar. Mateus capítulo 6, versículo 6. Mas tu, quando orares, fecha a porta do teu quarto. Converse com teu pai, que em secreto ele te recompensará. Glória a Deus. Deus quer ter este tempo com você, falar com você. Deus quer conversar com você. Então, se você precisa levantar às 6 horas da manhã, porque você tem uma agenda muito agitada, você precisa entender que você é uma igreja que precisa viver prostrado aos pés do Senhor. Então, levanta meia hora mais cedo. Vai para a sala, ou vai para o quarto, vai para o cantinho de oração. Toque o seu joelho. Abra sua Bíblia. Converse com o Senhor. Glória a Deus. Coisas extraordinárias vão acontecer na sua vida e na sua história. E sobretudo, vai acontecer algo sobrenatural na vida da nossa igreja. Deixa eu falar um negócio para vocês. Alguém aqui sabe o que é de fato a etimologia da palavra culto, o significado da palavra culto? Porque eu vejo muitas pessoas dizendo assim: pastor, eu vou para a igreja porque hoje eu vou receber uma bênção, eu preciso de uma bênção. Eu vou para a igreja porque hoje eu preciso de uma oração. Eu vou para a igreja porque hoje eu preciso disso, eu preciso daquilo. Mas na verdade, quando a gente estuda a etimologia da palavra culto, culto é entrega, é adoração, é oferta. Então sabe o que acontece? A gente deixa para viver todas as coisas com Deus no domingo.
Mas Deus, Ele quer viver todos os dias. Deus quer que você viva todos os dias como igreja rendida aos pés do Senhor, todos os dias orando, adorando, celebrando, falando com Deus. Quando chegar aqui no domingo, meu irmão, você vai vir aqui só para agradecer ao Senhor. Acho que vocês estão entendendo. Meu irmão, não adianta, se você não tem uma vida de devocional, uma vida de oração, uma vida de entrega ao Senhor, não adianta querer tudo resolver a sua vida num domingo. Deus não quer ser um shopping center para você, uma loja que você vai lá e escolhe os produtos. Deus, Ele quer se relacionar com você, conversar com você, ser o seu amigo, ser o seu Senhor, ser o seu ajudador. Por isso você precisa estar continuamente, diariamente, rendido aos pés do Senhor e prostrado aos pés do Senhor. E aí quando chegar aqui no domingo, sabe o que vai acontecer? Senhor, eu não tenho nada para te pedir, eu só quero te adorar e te render graça, porque o Senhor já fez todas as coisas da minha vida. Amém, meus irmãos? Terceiro lugar, uma igreja rendida aos pés do Senhor é uma igreja que atrai as pessoas pelo seu estilo de vida. É muito sério isso, gente. Uma igreja que atrai pelo seu estilo de vida. Então, os justos se reunirão à minha volta, diz o Salmo. Estilo de vida pautado onde? Na palavra de Deus. Uma vida simples, verdadeira diante de Deus e dos homens. Viver de outra forma que não seja do evangelho, permanecer de outra forma não está certo, meu irmão. Não adianta. Eu costumo dizer que tudo o que acontece dentro desta igreja é reflexo daquilo que acontece fora daqui. O culto vai terminar daqui a pouco. Nós estamos aqui mais ou menos 2 horas e pouco. Vai completar 2 horas. Nós estamos aqui. Mas a nossa vida, ela acontece muito mais fora daqui. Vocês só tem um culto aqui, um culto de semana, que dia que é? Quarta e domingo. 2 horas. De quarta e 2 horas. Quarta, 1h30. Então, por semana, vocês estão 3 horas e meia dentro desse espaço aqui. E o restante dos dias e das horas, vocês estão fora daqui. Aí a pergunta é: o que nós fazemos nesses outros períodos? Ou será que nós somos como alguns, que quando chega aqui, a gente coloca uma roupa bonita, uma fala bonita, mas de repente quando sai daqui, a gente vive de uma outra forma. Não tem como a gente servir aos senhores, não tem como a gente viver em 2 caminhos. Nós, como uma igreja rendida aos pés do Senhor, somos cristãos autênticos, aqui dentro e fora daqui. Aqui dentro da nossa casa, aqui no trabalho, aqui e no trânsito, aqui e no convívio com os nossos familiares, aqui e no convívio com os nossos amigos. Todas as pessoas, elas precisam saber que nós somos verdadeiros seguidores de Jesus Cristo. Todas as pessoas precisam reconhecer em nós que nós temos algo diferente na nossa vida. E esse algo de diferente na nossa vida é a presença de Cristo em nós. Quando nós chegarmos nos ambientes, as pessoas precisam notar a nossa presença. Não é porque a gente é bonito, não é porque a gente é eloquente, não é porque a gente, tem bons conhecimentos. Não, as pessoas precisam notar a nossa presença, porque onde nós chegamos, Cristo chega através de nós. Então uma igreja rendida ao Senhor, ela se difere, porque ela vive um estilo de vida baseado na palavra. Então a minha oração é que eu e você possamos permanecer na verdade da palavra. Porque sendo assim, meus irmãos, escute o que eu vou te dizer. Você tem muitos vizinhos que acompanham a sua trajetória. Tem muitas pessoas que olham por você, olham você. Tem muitas pessoas que talvez você não conheça lá no seu trabalho, mas sempre estão olhando para você para saber o seu procedimento, para saber as suas atitudes, como que você conduz as coisas. E saiba de uma coisa: o seu testemunho vai falar muito mais do que as suas palavras. E a minha oração é que eu e você sejamos uma igreja cada vez mais rendida aos pés do Senhor, e que as pessoas vejam menos de nós e mais de Cristo em nós, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Amém? Olha só o que diz a palavra do Senhor em Atos capítulo 2, versículo 46. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo,
Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, e sim que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Amém? Então, em primeiro lugar, uma igreja rendida aos pés do Senhor é livre de todas as amarras. Repita comigo: é livre de todas as amarras. E se eu falo, vocês repetem, tá bom? Para ficar bem direitinho. Aí vocês vão ficar com essa verdade cravada no seu coração. E é muito interessante que o salmista ele fez a seguinte declaração: Senhor, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Então a minha oração para todos nós nessa noite, porque nós temos muitas dispersões. Você vai sair daqui, vai ter salgadinho, vai ter festa, vai ter um monte de coisa. Você chega em casa, vai ter fantástico, tem um monte de coisa. E aí sabe o que acontece? Sabe o que acontece? A gente se esquece daquilo que Deus falou. E a minha oração é que o Espírito Santo crave essas verdades no seu coração e que você não esqueça. Amanhã você lembre. Como eu sou uma igreja rendida ao Senhor, eu sou livre de todas as amarras. Eu sou livre de todas as amarras. Eu sou uma igreja prostrada aos pés do Senhor. Eu sou uma igreja prostrada aos pés do Senhor. Eu sou uma igreja que atrai as pessoas pelo meu estilo de vida. Eu sou uma igreja que atrai as pessoas pelo meu estilo de vida. Amém. E por último, para a gente encerrar, uma igreja rendida ao Senhor é uma igreja que reluz o favor de Deus. Glória a Deus. Por causa da bondade para comigo. Aleluia. Deus é bom, irmãos. Glória a Deus. Sabe por que as pessoas elas vão reconhecer Deus em sua vida? Porque elas verão a bondade de Deus na sua vida. Aleluia. Sabia que tem muita gente que não entende o que acontece na sua vida, na sua história? Sabe que muita gente não entende o que acontece na igreja Pagiel? Você sabe que muita gente não consegue compreender as coisas que acontecem na sua história? E talvez nem você mesmo consiga compreender. E aí, tem algumas coisas que acontecem na minha vida e na minha história, meus irmãos, que eu olho para os céus e falo: foi Deus. Aleluia. É Ele que fez. Então a honra é dele, a glória é dele, o louvor é dele. Nada diz respeito a mim, nada diz respeito a você, mas tudo diz respeito ao Senhor, porque é Ele que fez e fará todas as coisas na minha vida, na minha história, no nome de Jesus. Eu lembro, irmãos, de alguns anos atrás, um pastor disse para um primo meu, esse Paulo Rogério aí, um pastor disse isso para ele: ele não vai chegar a canto nenhum, ele é só um sonhador. E aí eu lembro que um dia eu estava conversando com meu primo, essas palavras chegaram ao meu coração. No exato momento eu fiquei tão impactado com aquilo, mas no mesmo instante eu falei: Senhor, a minha vida pertence a Ti. Faz da minha vida o que o Senhor quiser fazer. Os anos se passaram, irmãos. Se passaram aproximadamente aí uns 10, 15 anos. Esse mesmo pastor um dia ligou para mim, porque quando eu estava na igreja dele, eu era um menino. Eu morava numa casa muito humilde da Zona Sul. Não tinha condições nenhuma. A minha família não tinha expressão nenhuma na igreja. Uma família que não tinha um bom dízimo para dar. Não era uma igreja que tinha tanta expressão assim na igreja. Não era uma família que tinha tanta expressão na vida da igreja. Mas Deus conhecia o meu coração, conhecia o coração da minha família. Glória a Deus. Os anos se passaram. Eu e todos os meus irmãos gravamos os CDs. Minha mãe gravou o CD dela. E esse mesmo pastor um dia ligou para mim: Paulo, eu gostaria que você viesse aqui na minha igreja. Volta aqui. Eu lembro quando eu cheguei lá, o pastor pediu perdão para mim, me abraçou. Falou: se eu estava errado. Eu sei que Deus é na sua vida. Glória a Deus. Deixa eu falar um negócio para todos vocês. Por mais que pessoas se levantem para dizer coisas ao seu respeito, eu tenho uma boa notícia para te dar. O que Deus diz,
é muito maior do que todas as pessoas falam. Então fica com aquilo que Deus falou. Então, pastor, fica com aquilo que Deus falou, tá bom? Então, uma igreja rendida ao Senhor é uma igreja que reluza o favor de Deus, por causa da tua bondade para comigo. Seu facho de luz estende-se aos locais mais distantes, meus irmãos. Sua luz é perceptível e desejada por muitos. A mão de Deus, ela se manifesta de uma forma poderosa na sua vida, na sua história. Amém? Então saiba, meu irmão, que em nome de Jesus Cristo, enquanto você continuar estando rendido aos pés do Senhor, Deus vai reconhecer humildade no seu coração e Ele vai te exaltar. E para contar esse breve testemunho meu, esse mesmo pastor que falou todas essas coisas, depois de alguns anos, eu gravei alguns CDs, e eu lembro que um pastor, ele disse para mim, ele falou: Paulo, Deus está me mostrando que a sua voz vai chegar às nações. E eu não entendia isso. Eu falei: Senhor, por que eu vou chegar nas nações? Eu não falo, eu estou estudando para falar melhor o português, eu falo inglês, eu falo espanhol. Mas os anos se passaram, e eu lembro que um dia eu estava numa rádio, tinha uma programação na rádio que era da meia-noite à 1 da manhã. E aí pela internet, 2 famílias ligaram do Japão. Disseram para nós: Paulo, o seu DVD chegou aqui, no Nuvem de Glória. E a gente está assistindo aqui. Eu fui numa igreja lá em Olímpia, a primeira igreja batista de Olímpia, uma igreja bem pequena, menor do que essa aqui, bem menor. O pastor tinha me convidado para cantar e pregar. E aí eu cantei, preguei os 2 dias. Aí no domingo, à noite, quando terminou o culto, ele pediu para eu ficar na porta para poder cumprimentar as pessoas. E eu estava cumprimentando ali as pessoas, e uma moça ficou me olhando assim de longe. Aí ela chegou assim, depois que eu cumprimentei todo mundo, ela falou assim: nossa, a sua fisionomia é familiar. Eu não sei, parece que eu conheço você de algum lugar. Eu falei: não sei, talvez a minha fisionomia seja muito comum. Talvez alguma pessoa que você já tenha visto aí, eu não sei. Mas também talvez seja de algum CD que eu tenha gravado, né? Ela falou: eu gravei o Vencer 3, 1, 2, 3, 4, 5, espanhol, o 15. E eu gravei também Comunhão e Adoração. Quando eu falei Comunhão e Adoração, irmão, essa menina, meu Deus, é isso, é isso. Ela falou: deixa eu contar o testemunho. Essa menina foi para a Suíça. Ela não era cristã. E chegando na Suíça, ela conheceu Jesus. E ela falou para mim: Paulo, eu não sei de que forma, mas o seu DVD chegou lá na minha casa, na Suíça. E durante 4 anos, você foi o meu ministro de louvor e meu pastor. O que eu estou querendo dizer com tudo isso para vocês? Eu sei quem Deus é, irmãos. Glória a Deus. Eu nunca vou roubar a glória dele. Aleluia. Depois de todos esses anos, com todas essas notícias, meu joelho continua prostrado diante do Senhor. Glória a Deus. E a minha oração é que essa igreja Pagiel continue rendida aos pés do Senhor. Se vocês se mantiverem unidos, humildes e rendidos e prostrados aos pés do Senhor, coisas extraordinárias vão acontecer na vida de vocês. Eu oro para que Deus use vocês aqui nesse bairro. Eu estava falando com o pastor, ele falou que o lugar que vocês estavam ali era mais na avenida, né, mais vistoso. Aqui ele falou: puxa vida, está meio escondidinho e tal. Mas eu quero dizer uma coisa para todos vocês, de todo o meu coração, em nome de Jesus Cristo. Vocês podem estar numa caverna, mas se vocês estiverem rendidos aos pés do Senhor, Deus vai tornar o nome de vocês conhecidos no nome de Jesus Cristo. Pastor, não se preocupa. Eu sei da luta, eu sei da dor que é do pastor. O pastor quer ver uma igreja pulsante, mas mantenha-se firme, humilde, fiel, rendido aos pés do Senhor. Deus vai soprar o nome desse lugar aqui, nesta cidade de Santo André aqui.
E muitas pessoas vão ser transformadas nesse lugar no nome de Jesus Cristo. E muitas pessoas vão entrar nesse lugar, vão ser salvas, curadas. E muitas delas vão aqui somente entrar, passar, ser curadas, serem tratadas e vão ser enviadas novamente para o campo. E o nome do Senhor vai ser engrandecido nesse lugar. E vocês serão reconhecidos numa igreja que vai trazer cura para muitos lares, para muitas famílias. E em nome de Jesus Cristo, muitas pessoas vão saber da história deste lugar aqui no nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Deus abençoe a sua vida, seu coração. Deus abençoe seu aniversário, o aniversário dessa igreja. E que vocês a cada dia cresçam. Mas ao crescerem, vocês possam refletir todos os dias a glória do Senhor. Amém? Deus abençoe. Posso cantar mais uma canção? Eu vou cantar a música nova. Glória a Deus, aleluia. Essa música, hoje a gente não tem mais CD para vender, né, irmão? Eu sou dos antigos, entendeu? Eu sou da época da fita cassete da LP. Acho que ninguém sabe o que é isso, né? Aí os anos se passaram e a gente não consegue mais produzir, né, fisicamente, né? Então, se você quiser conhecer um pouco do trabalho, você entra hoje no Spotify, você coloca lá Paulo Rogério, aí você vai, Paulo Rogério Oficial, vai ter todas as minhas canções, as novas canções que eu lancei. No meu canal do YouTube também, Paulo Rogério Oficial. O meu Instagram é Oficial Paulo Rogério. Se você puder entrar lá, curtir, seguir, tá bom? Vai ser muito legal. Tem o TikTok também, estou no TikTok. Algumas pessoas me perguntam, cara, você está no TikTok, tem tanta besteira lá. Exatamente por isso. Porque tem tanta besteira, a luz precisa brilhar naquilo. Tá bom? Então, eu estou usando todas essas ferramentas necessárias para poder falar do nome de Jesus e para poder levar esperança para as pessoas. Então, depois você entra lá, curta, compartilha. E o nome dessa música é Mestre. Glória a Deus, aleluia. Mestre, eu já não sei viver sem ti, pois o meu coração nasceu para te seguir. Mestre, sei que tu tens todo poder, basta uma palavra tua pra vida acontecer.
soberano, soberano.